Olá, aqui é a Vanessa, da redação de jornalismo da PebMed, e eu trago para você agora as principais notícias médicas da semana do nosso site, pebmed.com.br. Você acha que o jaleco de manga curta pode transmitir menos patógenos que o de manga longa? No Brasil, tradicionalmente, os médicos usam jaleco de mangas longas e existe até um certo preconceito com o de mangas curtas. Os jalecos são fonte de contaminação por patógenos, porém, nenhuma evidência mostra que o uso de mangas curtas reduz o risco de transmissão. Nesse contexto, a Sociedade Americana de Cuidados com a Saúde fez um ensaio randomizado para testar a seguinte hipótese: a transmissão de agentes patogênicos ocorre com menor frequência quando os profissionais usam jaleco de manga curta quando comparado ao de manga comprida. Um grupo de 34 funcionários de saúde foi randomizado para usar um jaleco branco limpo de manga curta ou longa e luvas, enquanto realizam um exame padrão em manequim de uma cama de hospital com uma mesinha adjacente. O tórax e o dorso do manequim estavam contaminados com 1 micrograma de DNA do vírus do mosaico da couve-flor. O exame incluiu palpação e percussão do tórax e abdômen, e depois torso, e duraram aproximadamente 2 minutos. Depois do primeiro exame, os participantes lavaram as mãos com sabão e água por 30 segundos e colocaram luvas limpas antes de realizarem um exame semelhante em um manequim não contaminado. Após o exame do segundo manequim, aplicadores esterilizados foram utilizados para testar os punhos, mangas dos jalecos, o segundo manequim e as superfícies adjacentes. Uma simulação idêntica foi conduzida enquanto o participante estava vestindo um jaleco com a manga alternativa. Para avaliar o potencial de transferência dos agentes patogênicos em ambiente real, foram realizadas observações anônimas de grupos de médicos durante as rondas de trabalho. Avaliaram a frequência do contato entre as mangas de jalecos e pacientes ou superfícies adjacentes durante interações em que foram examinados. Durante exames simulados, os punhos de mangas compridas entraram em contato frequentemente tanto com o primeiro quanto com o segundo manequim. A contaminação com marcador de DNA foi detectada mais frequentemente nas mangas e punhos dos profissionais e em superfícies do ambiente no segundo manequim, quando jalecos de manga longa foram usados. Embora as mãos sejam consideradas as principais fontes de transmissão de patógenos, formas de compartilhar os equipamentos portáteis também estão direta ou indiretamente em contato com o paciente e podem contribuir para a transmissão. No estudo analisado aqui nesse podcast, foram fornecidas evidências de que os punhos de jalecos de mangas longas podem servir de vetor para a transmissão de patógenos. A transferência do marcador de DNA viral ocorreu mais frequentemente quando os jalecos de manga longa eram usados em relação aos de manga curta. Além disso, eles entraram em contato com pacientes e superfícies mais frequentemente. Concluindo, os dados obtidos nesse estudo ainda necessitam de complementação, mas fornecem suporte para a recomendação de que os profissionais usem jaleco de mangas curtas. Em 2007, o Reino Unido implementou a política de códigos de vestimenta dos cotovelos, recomendando que os profissionais usassem roupas de manga curta, sem relógio de pulso ou joias. Será que conseguiremos mudar a tradição do jaleco no Brasil? Um artigo publicado na revista Alzheimer e Demência sugere que os DMARDs ajudam a reduzir o risco de demência em pacientes com artrite reumatoide. Diversos estudos já confirmaram a segurança dos DMARDs, que é a sigla americana para medicamentos modificadores do curso da doença, no manejo de pacientes com artrite reumatoide, mas seu efeito sobre a demência ainda é desconhecido. Para o estudo analisado aqui nesse podcast, pesquisadores utilizaram o banco de dados do Reino Unido para identificar diagnóstico de artrite reumatoide em pessoas com mais de 18 anos entre 1995 e 2011. Entre esses indivíduos, 3.876 usavam DMARDs e foram comparados a 1.938 controles. Os resultados mostraram que os usuários de DMARD estavam em risco reduzido de desenvolver demência. Esse efeito foi mais forte nos indivíduos que utilizavam metotrexato. Para os autores, o próximo passo é replicar esse efeito em um ensaio clínico para assim fornecer, possivelmente, um importante tratamento farmacológico. Dieta vegana ajuda a prevenir o diabetes? Um artigo da revista Nutrientes testou o efeito de uma intervenção dietética vegana na função das células beta-pancreáticas em adultos com excesso de peso e sem história de diabetes. Os 75 participantes desse estudo foram randomizados em 2 grupos para seguir uma dieta vegana composta de vegetais, grãos, legumes e frutas, com baixo teor de gordura, por 16 semanas, sem restrição de calorias. Todos receberam suplemento diário de vitamina B12. Ou não fazer nenhuma mudança na dieta por 16 semanas. O IMC dos participantes variou de 28 a 40. A ingestão de álcool foi restrita nos 2 grupos, 1 drink por dia para as mulheres e 2 por dia para os homens.
A função das células beta foi quantificada no baseline e na 16ª semana. Através de um teste de refeição padrão, pesquisadores calcularam a taxa de secreção da insulina. O modelo de avaliação da homeostase foi utilizado para avaliar a resistência à insulina durante o jejum dos participantes. Os pesquisadores observaram um aumento acentuado na secreção de insulina estimulada por refeição no grupo da dieta vegana, em comparação com os controles. O indicador do modelo da avaliação da homeostase teve uma queda significativa no grupo de intervenção. As alterações no modelo de avaliação da homeostase foram positivamente correlacionadas com as mudanças no IMC e volume da gordura visceral. Esse volume permaneceu significativo após o ajuste para mudanças no IMC. As alterações na secreção da insulina induzida por glicose foram negativamente correlacionadas com as alterações no IMC, mas não com as alterações no volume de gordura visceral. Pelos achados, os pesquisadores concluíram que a função das células beta pancreáticas e a sensibilidade à insulina melhoraram significativamente através de uma dieta vegana com baixo teor de gordura em adultos com sobrepeso sem história de diabetes, potencialmente reduzindo o risco de diabetes tipo 2. Tratando a cefaleia sem remédios, o que funciona? Estima-se que mais de 94% das pessoas terão pelo menos um episódio de cefaleia na vida. Para o tratamento dessa condição, é comum o uso indiscriminado de cortisona e opioides, que nem sempre funcionam bem e podem provocar dependência. Em relação ao tratamento não farmacológico da cefaleia, o que funciona? Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a condução terapêutica ideal para os casos, principalmente os crônicos, engloba a terapia farmacológica, modificações no estilo de vida, terapias físicas e comportamentais e educação, apoio, manejo de expectativas e acompanhamento. As medidas não farmacológicas são especialmente importantes frente a alguns cenários como quando os efeitos adversos dos medicamentos são frequentes e limitantes, quando a resposta ao tratamento farmacológico é insatisfatória, quando fatores desencadeantes das crises podem ser evitados ou corrigidos, como, por exemplo, jejum ou outros distúrbios alimentares, privação do sono, comorbidades que claramente se relacionam à cefaleia, como alterações posturais, cervicalgias, distúrbios emocionais e psíquicos, abuso de analgésicos ou cafeína, gestantes ou lactantes. Pedir para o paciente fazer anotações sistemáticas das crises em uma agenda ou calendário pode ajudar a identificar esses fatores. Em relação às terapias comportamentais, algumas já têm evidências no controle e prevenção das cefaleias. São elas: meditação e mindfulness, terapias cognitivas e comportamentais e biofeedback. Com menor grau de evidência científica, podemos citar também atividade física leve e supervisionada, acupuntura e hipnose. Uma alimentação saudável, cessação do tabagismo e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são medidas que trazem benefícios em geral para a saúde e também devem ser recomendadas. Tecnologia inovadora de monitorização reduz taxas de infecção em CTI. A Santa Casa de São Carlos apostou em tecnologia para combater as infecções hospitalares no ano de 2017. A equipe do CTI, junto com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantou em 10 leitos um sistema de controle de atendimento ao paciente. O projeto foi apoiado pelo Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da FAPESP, e já apresentou resultados positivos. O sistema monitora procedimentos de assistência e higienização das mãos, auxiliando a equipe médica e enfermagem na implementação de boas práticas assistenciais. Os sensores ficam instalados nos crachás da equipe médica, nos leitos de pacientes e nos dispensadores de álcool em gel. Quando o profissional da equipe se aproxima para atender o paciente, acende-se uma luz vermelha na cabeceira do leito, para lembrá-lo de higienizar as mãos. Ao utilizar o álcool em gel, a luz fica verde automaticamente. O sistema foi expandido para vigilância e controle de outros procedimentos, como, por exemplo, a troca de dispositivos invasivos como sonda e catéteres, além da higienização oral do paciente. Para monitorar o tempo de uso de sondas e catéteres em um paciente, é instalada uma tag na própria embalagem desses dispositivos. Pode-se usar também um leitor óptico com códigos de barra, em que é possível registrar o dia e o horário em que o dispositivo foi inserido. Outros pontos interessantes do sistema são o fato de registrar informações com o número de vezes em que o paciente é movimentado na cama, quais medicamentos foram ministrados e até o tempo dedicado pelo profissional no cuidado com o paciente. Em 5 meses de uso dessa tecnologia,
A pneumonia associada à ventilação mecânica, uma das infecções que mais afetam pacientes em UTI no Brasil, caiu de 46 casos por 1.000 pacientes em ventilação dia para 8,8 casos por 1.000 pacientes, uma redução de mais de 80%. Nesse mesmo período, não houve nenhum caso de infecção do trato urinário, porque o uso de sonda e o consumo de álcool em gel aumentou mais de 400%. Além disso, foi observada a redução do tempo de permanência na UTI, a disponibilidade de leitos aumentou aproximadamente 40% comparado com o mesmo período de 2016. Certamente, esse sistema de monitorização inovador tem muito a contribuir com o aperfeiçoamento das práticas nos cuidados em saúde. Os resultados da implantação são excepcionais, mas acabam concluindo o que todos já deveriam saber. Atitudes simples como lavar as mãos impactam diretamente nos desfechos do paciente. Então, enquanto essas tecnologias não chegam em nosso ambiente de trabalho, vamos nos policiar? Devemos rastrear câncer de ovário em população assintomática e sem fatores de risco? Estima-se que em 2017 tenham sido diagnosticados 22.000 novos casos de câncer de ovário apenas nos Estados Unidos, doença que leva cerca de 14.000 mulheres a óbito anualmente. Essa neoplasia corresponde à quinta causa mais comum de óbito por câncer em mulheres e é a principal causa de morte por câncer ginecológico em estadunidenses, com idade igual ou superior a 45 anos. A doença é frequentemente assintomática nos estágios iniciais. Os sintomas, quando presentes, são inespecíficos, como dor e distensão abdominal, constipação, fadiga, dor lombar ou alterações urinárias. Isso explica porque a grande maioria dos pacientes é diagnosticada em estágios avançados da doença, quando cerca de 60% já apresentam metástase à distância. A mortalidade varia de acordo com o estágio em que a neoplasia foi diagnosticada. A taxa de sobrevida em 5 anos para pacientes com tumores localizados é de cerca de 92,5% e para aquelas com tumores metastáticos, 28,9%. O tratamento, em geral, combina cirurgia e quimioterapia. Tendo em vista a alta mortalidade e dificuldade de diagnóstico precoce, perguntas: rastrear a população assintomática sem fatores de risco para a neoplasia de ovário é efetivo na redução da mortalidade dessa doença? Segundo o Task Force dos Estados Unidos, a resposta é não. A força-tarefa reuniu 3 grandes estudos que avaliaram o efeito do rastreio anual em mais de 200.000 mulheres assintomáticas, sem história familiar de câncer de mama ou ovário. Nenhum deles demonstrou redução estatisticamente significativa na mortalidade por câncer de ovário com a dosagem sérica de CA-125 e ultrassonografia pélvica transvaginal de rotina, sejam isolados ou combinados. Esses exames, por serem sensíveis e pouco específicos, têm taxas consideráveis de resultados falsos positivos. Como as diretrizes mais atuais recomendam a ressecção cirúrgica do ovário em vez de biópsia para o diagnóstico da neoplasia, um resultado falso positivo pode expor uma paciente sem câncer a uma oforectomia desnecessária e as suas possíveis complicações. Isso significa aumentar a morbidade e possivelmente trazer prejuízos psicológicos a essas mulheres, sem nenhum impacto na mortalidade pela doença. O Task Force dos Estados Unidos reforça a necessidade de mais estudos para identificar testes de melhor acurácia que permitam o diagnóstico da doença em estágio inicial, minimizando os resultados falsos positivos, permitindo intervenção precoce e efetiva redução da morbimortalidade. Controle glicêmico nos pacientes diabéticos do tipo 2 e o declínio cognitivo. Agora vamos falar sobre um arquivo recentemente publicado que tem como objetivo associar o controle glicêmico nos pacientes diabéticos do tipo 2 e declínio cognitivo, baseado nos níveis de hemoglobina glicolizada. O estudo se baseou numa coorte de pacientes ingleses com diabetes tipo 2 no período entre 2004 até 2015. Os níveis de hemoglobina glicolizada foram comparados com scores de função cognitiva e os resultados e dados foram analisados de maneira estatística. Foram selecionados mais de 5.000 participantes, sendo 55% mulheres, com idade média de 65 anos, com diversos valores de hemoglobina glicolizada. O acompanhamento durou em média 8 anos. Os resultados foram elevações, mesmo que sutis, da hemoglobina glicolizada. Estão associados a declínio cognitivo nessa faixa etária na população estudada. Não só declínio cognitivo, mas também declínio da memória e execução de tarefas. Vale lembrar que os resultados para serem avaliados e possuírem relevância estatística foram ajustados por idade, sexo, fatores de risco como pressão arterial, níveis de colesterol e suas frações, IMC, tabagismo, consumo de álcool, entre outros. Portanto, temos que nos preocupar cada vez mais com os pacientes diabéticos nessa faixa etária, para evitar que o controle ineficaz da doença acarrete, além dos já sabidos riscos micro e macrovasculares, também em déficit cognitivo dos nossos pacientes. É cada vez mais indicado abordar o paciente diabético de maneira multidisciplinar,
visando um bom controle da doença e detecção precoce de qualquer morbidade que acarrete em perda de qualidade de vida nessa população. Por hoje é só, mas no portal da PebMed você encontra mais notícias, condutas médicas, novas diretrizes, além de casos clínicos e quiz. Acesse pebmed.com.br. Até a próxima semana!